Voltando aí um pouquinho pro enredo, falando da trajetória dos dois juntos, quando eles estão na faculdade, que é onde boa parte desse relacionamento, todo o restante, na verdade, desse relacionamento, até onde a gente acompanha, pelo menos, vai acontecer, eles tentam se acertar ali, o Connell tenta se redimir, ele realmente tá arrependido. A Marianne parece aceitar numa boa, é claro que ela tá ferida, mas acho que muito no sentido de eu não posso levar isso comigo pra vida inteira, sabe? Eu preciso. Tá, a gente se entendeu, a gente se acertou e persistir nisso vai pesar muito pra mim, vai pesar muito pra nós dois. E a partir daí eles seguem se repelindo e se atraindo e repelindo novamente constantemente. E acho que nesse sentido pesa muito questão de maturidade. Muito o quanto eles têm questões mal resolvidas, principalmente enquanto indivíduos. Então é quase ver uma bagunça se juntar com outra e tentar encontrar algo que faça sentido nesse meio. E durante muito tempo eles não encontram. Porque quando eles acham um fio, uma ponta solta, aí eles perdem outra. E aí quando eles acham essa, eles perdem aquela. E aí parece que eles estão sempre por acontecer, por dizer, por sentir, por explanar com todas as letras, com todas as palavras, o que por vezes é muito frustrante para quem assiste ou para quem lê. Porque a gente sabe que o sentimento tá ali, mas às vezes o desafio é justamente não estar só ali para você, mas também parecer estar ali para o outro. O Conan, por exemplo, me deixa aflita quando ele não consegue comunicar o que ele sente. E isso acaba se tornando um grande problema entre eles, porque ele não consegue expressar, ou pelo menos de forma clara, o que ele sente, o que ele quer ou o que ele não quer, o que ele espera dela, ou o que ele não quer que ela faça. E por vezes aquilo vai se aglomerando e vai se tornando maior entre os dois. E quando a ansiedade dele começa a se agigantar e ele começa a projetar coisas, então ele antecipa demais, ele pensa que ele vai fazer ou que ele vai falar determinada coisa, e às vezes o momento vem e tudo que a gente tem é o quê? Um verdadeiro nada. Porque na hora ele não sabe muito bem como agir se as coisas não forem exatamente do jeito que ele planejou. Então, se uma vírgula que ele esperava dela sai do lugar, ele já não sabe muito bem que ação tomar. E aí, às vezes, isso cria um abismo entre os dois, porque ela não sabe o que está acontecendo, porque o lance inteiro é entre o Connell, o que ele esperava que acontecesse, e o que aconteceu de fato, que era algo que ele não poderia controlar. E a Marianne, por outro lado, tem essas questões de insegurança que foram, assim, geradas como fruto de violências e traumas de uma vida inteira. E quando ela recebe do Connell nada mais do que silêncio, mesmo quando eles estão juntos, aquilo vai se somando dentro de algum lugar, né? Porque quando ele pensa, mesmo que tenha a ver com coisas que envolvam os dois, mas ele não inclui a Marianne nisso, ela não sabe o que está acontecendo. O Connell era esse garoto na época da escola que falava que amava ela e no momento seguinte ele fazia exatamente o oposto. Então ela ainda tem essa sensação de estar pisando em ovos com ele. Porque, certo, você me ama, você mudou, mas você continua agindo de forma muito parecida. Eu nunca sei muito bem o que esperar de você. Eu nunca sei o que está se passando na sua cabeça. Isso acaba criando um problema de comunicação, porque de um lado a gente tem alguém que ama, mas não consegue expressar que ama. E do outro a gente tem alguém que ama, mas não acredita que é boa o suficiente para ser amada. Então acaba que essas questões que a gente conversou, que são muito individuais, eles carregam sozinhos, mesmo quando eles estão juntos. É como se fosse uma sombra, um fantasma ali
entre eles. O elefante que tá no canto da sala, e no caso a gente tem 2 elefantes, né? Um de cada pessoa. Então, se de um lado o Connell tem esses problemas para se expressar, toda vez que isso acontece, abre uma margem na qual a insegurança da Marianne se agarra. E com isso começa a se abrir aí um abismo entre eles, né? Entre o que um diz, na verdade queria dizer, e sobre o que ela escutou e sobre o que ela entendeu. Que na verdade, por muitas vezes, não é a mesma coisa. E foi aí que eu precisei tirar uma semana de folga, porque eu falei, deu pra mim, vou ali, Sally, já volto, e nunca mais voltei. Não, mentira. Eu assisti a série inteira, depois de uma semana eu voltei e falei, tá, estou pronta pra você, livro. Talvez não esteja, mas eu vou te encarar assim mesmo. Os dois seguem novamente caminhos separados, e eu acho que nesse sentido talvez seja até positivo, porque eu entendo que são vivências que eles precisavam ter separadamente. Então, quem a Marianne é, quando o Conan não está ali em volta e vice-versa. E para entender individualmente quem eles são, quando eles precisam encarar o mundo sozinhos. Por mais que eles tenham aquele apoio, por mais que eles possam conversar um com o outro, é uma coisa, é quase como um backup, né? Mas ali no dia a dia mesmo, as questões que eles precisam resolver, eles precisam encontrar uma forma de fazer isso sozinhos. A Marianne, por exemplo, ela acaba se envolvendo em relacionamentos que são extremamente complicados, abusivos, e isso faz com que ela se sinta muito pior, mais do que ela já se sentia, por isso que eu digo que é um livro denso, embora ele seja curto, e que aumenta, de certa forma, o desprezo que ela tinha por si própria. Então, são questões que sempre rondaram e que se intensificam ao longo desse período aí da faculdade. Já o Connell chega num limite emocional, e isso tem relação com algumas questões específicas, mas quando a Sally faz esse paralelo entre os dois, entre onde a Marianne se encontra e esse limite que o Connell acaba atingindo, ela aborda de um jeito intenso, não falando, olha, o Connell chegou nesse limite emocional porque aconteceu determinada coisa, ou a Marianne entrou nesses relacionamentos assim como que por acidente. Não. A Sally, na verdade, trata os dois como um acumulado de questões que, quando não resolvidas, quando ignoradas, ali varridas para debaixo do tapete, acabam pegando eles em algum momento, acaba voltando para eles, e as consequências disso podem ser muito mais avassaladoras, porque aí você não tratou as questões aos poucos, você acumulou todas elas e ao invés de você encará-las, elas é que vieram encarar você. Nesse momento, aliás, brutalmente a Sally mostra como por trás da máscara de normalidade que as pessoas costumam usar no dia a dia, talvez todo mundo tenha seus próprios monstros internos e as suas questões por resolver, e é muito difícil despender tanta energia, tanto tempo, tentando se adequar dentro dos moldes dessas pessoas que talvez no fundo só estejam igualmente tentando ser aceitas. Então, às vezes a gente tenta atingir as expectativas de alguém que também está tentando atingir expectativas de outras pessoas. E no final a gente está meio que jogando sem saber muito bem as regras, né? Então é muito difícil entender o quanto ser normal é talvez uma imposição social, porque o que é normal? O que é essa normalidade que as pessoas buscam? O que é ser extraordinário? Porque eu acho que, para mim, quando eu olho para essas duas pessoas, esses dois personagens cheios de defeitos, eu acho que o extraordinário deles mora exatamente aí.
em como eles se deixam e se permitem ser vulneráveis quando eles estão um com o outro. O quanto eles não tentam ser aquilo que as outras pessoas esperam deles. E pra mim é onde mora a beleza maior do relacionamento desses dois personagens, porque mesmo quando eles não estão juntos, eles conseguem enxergar o que há de melhor um no outro. Principalmente quando esse outro não consegue fazer isso sozinho. Então, quando o Conan se sente péssimo e sente que não é bom o suficiente para fazer nada, a Marianne olha tudo que ele conseguiu fazer e tudo que ele conseguiu superar e conquistar. E ela é a pessoa que vai lembrar ele disso, porque ela conhece toda essa trajetória. E o Conan faz a mesma coisa. Quando ela se envolve nesses relacionamentos, dói pra ele saber que isso tá acontecendo. Mas dói mais ainda saber que ela tá passando por isso. Sabe? Independente se ela fosse voltar para ele ou não. Ele não queria que ela sofresse. Porque ele quer o melhor para ela e vice-versa. Então, eu acho que essa cumplicidade que eles têm é muito bonita porque não é só quando eles estão bem, quando eles estão saudáveis e quando eles se entendem que funciona. Funciona principalmente quando eles estão perdidos. É quase como um porto seguro para onde eles voltam e aí eles entram no eixo para dar partida de novo. Passado algum tempo, aparadas aí muitas arestas, até em relação à família dela e tudo mais, eles encontram ali uma certa dinâmica para fazer as coisas funcionarem e no final de ano eles comemoram com os amigos da escola. Vejam só que reviravolta, não é mesmo? E eu diria que aí talvez seja quando o ciclo que foi aberto lá na escola finalmente se fecha, né? Depois de 5 anos aí de relacionamento. Porque existia essa mágoa, existia esse ressentimento em maior ou menor grau e atitudes que inconscientemente ainda tinham um vínculo com tudo que aconteceu. E aí quando eles comemoram com esses outros amigos, eu acho que é quando se encerra tudo isso, né? O Conan, inclusive, beija ela na virada de ano e é uma cena belíssima na série, porque eles montam em paralelo com quando eles se beijavam escondidos. Então, até a questão da fotografia, né, que é muito fria no início, quando isso obviamente causava certa dor para ela por como as coisas aconteciam, né? Sempre em segredo, sempre como se ele tivesse vergonha dela. E aí quando eles trazem pro agora, é uma cena colorida e feliz. E acho que no final começou de uma forma e para fechar é exatamente o inverso, né? O Conan dá para ela essa demonstração pública de afeto que no fundo eu acho que foi o que ela sempre esperou dele. O final ele é polêmico, ele não é algo unânime que as pessoas consigam concordar e falar assim, amo ou odeio. Eu acho que muitas pessoas ficaram no meio termo como eu. Eu talvez gostaria que tivéssemos aí outro final, talvez um pouco mais felizinho, ou um pouco mais fechado, né? Pra gente concluir e falar assim, tá, é aqui que se encerra. E não foi o que aconteceu, né? Eu terminei a última página e eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha visto a série e até os diálogos são muito fiéis. E eu sabia quantas páginas tinham. Então quando eu cheguei na última e eu fiquei virando assim, falando, acabou? Acaba aqui? E por mais que eu ficasse assim, tá, não era exatamente o que eu esperava, eu também não posso dizer que eu fiquei desapontada. Porque a contragosto de mim mesma, eu acho que foi o final ideal. Então, eles amadurecem individualmente falando, e isso reflete muito em como eles são enquanto casal. Porque o Conan, no final, encontra todas as palavras que ele precisava, que ele queria para dizer exatamente o que ele sente pela Marianne. E ela, por outro lado,
por mais que ela ame o Connell, ela não tá disposta a abrir mão da vida pacata, cotidiana ali, normal, né? Seja lá o que isso signifique, que pra ela é resultado de anos trabalhando questões internas e entendendo o seu próprio valor. Então, quando ela decide não abrir mão do que ela conquistou para ir atrás de um sonho dele, tem muito a ver com o fato de que ela finalmente entendeu quem ela é e o que ela quer para si mesma. Muito embora ela deixe a porta aberta, principalmente no livro, a gente sabe que se isso acontecer e eles voltarem a ficar juntos novamente, vai ser de um jeito diferente. Porque tudo que a gente vive, bom, ruim, a gente leva aqui, né, na mochilinha de vivências e experiências que a gente traz com a gente. Como aconteceu em todas as outras vezes em que eles ficaram juntos. Eles sempre voltaram um pouco diferentes, né? Então, eu acho que é importante eles terem esse entendimento. E eu gosto do fato de que eles chegaram num patamar de maturidade em que, independente do que aconteça, eles conseguem fazer essa ruptura e seguir em frente de um jeito muito mais saudável. Então, eles entendem que eles sempre vão poder contar um com o outro, pelo menos enquanto amigos, caso eles não entrem na mesma página amorosa novamente, mas que eles não precisam abrir mão de quem eles são para extrair o que há de melhor no outro. Eu não preciso me sacrificar para que você se sinta validado. Eu não preciso me menosprezar para que você entenda o seu valor. Não, eles conseguem mostrar o quanto o outro é importante sem abrir mão daquilo que eles querem ou daquilo que eles são. O que, basicamente, durante todas as vezes que eles foram e se atraíram novamente, foi o que trouxe eles de volta.